Boa tarde. É muito importante dialogar, saber a especificidade que a juventude está precisando, né? Então, eu queria pedir para que Zambi, que lá é merecido, Zambi nos abençoe, para a gente estar embaixo dessa árvore de acucu, para a gente estar no contato com a natureza, por ser abençoado. Pode continuar um momento. Por ser abençoado pelos nossos deuses, né? Então, eu vou ouvir você. Eu não microfone. É o cabo do microfone aí, mano. É bem aí, é. Aqui, ó. Vou tentar fazer uma máquina. Sim, mas eu vou ajeitar essa tua máquina. Essa. Ai, a senhora vai usar. Desculpa, um momento. Tá muito alto. Tá rolando ali? Tá rolando? Tá. Vamos lá? Boa tarde, está no ar o programa Fala Sério, Juventude de Terreiro ao Combate ao Racismo, projeto Kiwa e Oubi. Estamos hoje aqui com o professor Rodrigo e o professor Edney. E hoje vamos falar sobre cultura, educação e os seus conhecimentos. Por favor, queria que o senhor se apresentasse. Boa tarde, galera. Eu sou o Rodrigo Ednos, né, conhecido como Tata Kafungueji Wazambi, né, filho de Mamedo Moagilê, do Mundembo Bunzo Chibamburu Sema. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite a todos, né, um assunto muito importante para ser debatido, né, e é isso, a gente está aqui para colaborar. Eu sou, além de afro-religioso, sou professor e artista, né, um formador de opinião, e é isso, a gente está aqui para debater esse assunto, colocar esse assunto aí na boca da galera. E o senhor? E o senhor, professor? Então, boa tarde, meu nome é Edney Maués, eu sou professor lá no Marajó, numa região de campo, né, professor do campo, e trabalho numa instituição que é o Museu do Marajó, que é o único museu da ilha e que agrega uma série de conhecimentos ligados ao homem e à natureza. É isso, a gente está aí para conversar um pouco sobre religião e sobre a juventude, de como esses temas estão nas salas de aula, né? E de como a gente trabalha isso de alguma forma. Então, professores, assim, dando aula, o que vocês mais se preocupam? Vocês se preocupam diretamente passar a educação para o aluno ou estão só interessados em passar o assunto, a programação do colégio para o aluno? Bom, eu tenho minhas peculiaridades, né? Como eu sou professor da rede pública e sou professor de arte, né? O que eu percebo é que o conteúdo de arte que nos é dado para passar para o aluno é um conteúdo todo eurocêntrico, né? Que não contempla a história dos nossos povos, né? A formação da América Latina, da América geral, enfim. E sobre educação, o que eu penso atualmente, né, é que tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares não se está fazendo educação, não se está construindo a educação, porque o que é a educação se não a gente formar seres humanos, né, pessoas, jovens solidários, né, jovens que respeitem, né, o seu tempo, respeitem os mais velhos, jovens críticos, né, que estejam antenados com o problema com os problemas da população, né. Hoje em dia a escola se limita a passar conteúdos, né, repassar conteúdos, né. A escola particular preocupada com o aluno que tem que passar no vestibular e tem que entrar na universidade, e a escola pública, né, lá caminhando a passos lentos, né, com seu sucateamento, né, com a falta de estrutura, com a falta de valorização dos seus profissionais,
né? Então eu acredito que hoje a gente tem que discutir muito sobre o papel da educação e o que é que está sendo feito nas escolas enquanto educação. Porque o jovem está saindo da escola, às vezes até com desvantagem, porque desaprendendo o pouco que traz de casa, né? Além de todos os problemas que a gente já tem no cotidiano, o jovem tem que na escola enfrentar, sabe, a falta de merenda, a falta de água às vezes, né? A desmotivação do professor, né, que não é valorizada. Então, gente, é muito pano para manga para a gente discutir, mas dentro da sala de aula, né, eu tento trabalhar os conteúdos que são dados, né, de uma forma bem crítica, né, contemplando, por exemplo, fazendo relação com a nossa história, a história do nosso povo, né, afrodescendente, né, sobre, né, essa opressão, né, que nós vivemos até hoje, né, os afro-religiosos, enfim, né, é isso que eu me preocupo lá dentro da sala de aula, tá formando pessoas, cidadãos, sabe, essa que é a história. Olha, eu quero fazer uma pergunta sobre educação para vocês dois, né? Professor, um termo também dessa pergunta, o senhor também sendo professor de uma escola de Ribeirinha, o senhor acha, para mim, fala sério, o senhor acha que os alunos são uma máquina de fazer dinheiro em termos de passar no vestibular para os professores? Essa pergunta. Bem, na época em que eu estudava, eu vivi muito isso, né? A história de ir pro cursinho, de fazer curso de redação, de fazer cursos de física, cursos de matemática, e ter que estar na cabeça a história de receber vários conteúdos para poder fazer vestibular, para poder ingressar. Mas aí hoje eu estou numa outra história, entendeu? Que é do tipo, eu não gosto muito de, como é que posso te dizer, um espaço em que tenha muita gente, tipo uma escola, vários professores, tipo, muitas crianças, entendeu? Eu queria um lugar em que eu pudesse estar um pouco mais isolado e com poucas pessoas. E à vontade. Isso, para poder fazer o meu trabalho, entendeu? Então essas pessoas são de origens diversas, né? Uma outra realidade, uma outra história na sua construção e que não são ligadas a isso, né? Mas pensando um pouco no que ele estava falando ainda agora, sobre a história de passar conhecimento, né? De expor conteúdos, acho que na verdade tudo se estabelece a partir de uma relação de troca, né? O professor ele não é mais o cara que sabe tudo, né? É o cara que tem que saber tudo, não é mais. Até porque tem tudo na internet das coisas, né? Várias coisas assim na internet de conhecimento que tu pode adquirir. Então o professor, ele é um cara que tá para instigar, que tá para conversar, que tá para provocar aquele aluno, né? Para o despertar de algumas coisas, né? Então eu acho que a função é esse despertar. E para fazer esse despertar é todo um processo de sensibilização daquele ser humano, entendeu? Para que ele entenda o mundo, para que ele entenda as pessoas, para que ele entenda as coisas, né? Não pensar que, tipo, um aluno de 13 anos, né? 13, 15 anos. E 15 anos é muito pouca coisa, né? Pensando na história da humanidade, na história da Terra. Ele precisa conhecer a história da Terra em que ele vive, a história dos humanos, para ele também poder se compreender, né, nesse processo de educação. Não que ele precise disso, entendeu? Mas na escola, tu tem que fazer com que ele pense em tudo isso para se reconhecer como mais um ser no mundo, né? Que também tem isso. Nossos alunos, e de forma geral, a maior parte das pessoas, né, muitas pessoas, pensam que a sua vida é a coisa mais importante que existe, que você é uma pessoa que é insubstituível, né? Então, a gente vê que nós somos tão pequenos, tão passageiros perto de tudo isso, né, da vida e das coisas, do tempo. Então, é mostrar para esse aluno que o mundo é muito mais do que a sala de aula, do que aqueles conteúdos,
né? Tá tudo junto, então... Eu queria complementar, Daniel. Queria complementar aqui a fala, né? Porque essa pergunta ela foi feita para o Edney, mas nós íamos ter um professor de cursinho aqui, né? Para poder tá falando melhor sobre isso. Porque o Edney ele trabalha no Marajó, né? Então trabalha com comunidades, né? O outro movimento, mas a gente fica aquela questão, por que existe essa pergunta, né? Quanto mais alunos, mais dinheiro, né? Para você ver esse processo. A gente sabe, por exemplo, o vestibular hoje é uma coisa ultrapassada, né? Para um aluno estar ali entrando na universidade, né? E aí mesmo assim a cidade é cheia, né, desses cursinhos com salas super lotadas, né? Onde esse conhecimento ele é repassado, né? São conteúdos repassados, né? E em contrapartida nós temos, por exemplo, nas escolas públicas também salas superlotadas, onde o professor não consegue perceber as individualidades, sabe, dos alunos, onde ele pode estar ajudando, porque, sabe, esse modelo também de educação é ultrapassado, né? Tem gente também, né, quando a gente busca essa questão da nossa identidade, de onde viemos, né? O candomblé, por exemplo, é o culto aos antepassados, cultos aos ancestrais, né, africanos que foram trazidos para cá, culto aos orixás, né, culto às forças da natureza. É um universo tão bonito, tão mágico, gente, tão enriquecedor, que eu digo que é até um crime, sabe? A história do Brasil, sabe, ter renegado toda essa cultura, ter deixado essa cultura à margem, sabe? Então, cara, eu só ouvi dizer, em São Paulo, parece que eu vi falar que tem uma escola lá que é um terreiro, né? Tem um terreiro onde as crianças vão, tem suas aulas lá, e na verdade a Constituição, ela garante esse direito para o pai, sabia? Do pai, né, tá educando o seu filho em casa e tudo, né? Isso seria bem interessante. Eu vi assim rápido alguma informação dessa na internet sobre uma escola, né, num terreiro em São Paulo. E eu digo, o terreiro é uma escola, né? E mais ainda, é uma escola de múltiplas línguas, né, onde você ainda encontra, né, dialetos antigos, iorubanos, bantos, jejes, né? E essa maneira ancestral, sabe, de viver, sabe, de chegar em casa, benção mãe, sabe, benção pai, benção tio, né? E ser abençoado, né? Esses costumes, essas pequenas coisas da vida, tá lá no terreiro ainda se preservando, né? Professor, o senhor sendo professor de fora, não sendo da religião, geralmente os professores que não conhecem, né, falam que o terreiro não é uma escola, não é um lugar de conhecimento, e passam para as pessoas, crianças, né, aquela parte de medo, né, de falar, é satânico, ali olha, o Satanás está se manifestando, Lúcifer está no corpo daquela pessoa. O que o senhor acha sobre essas opiniões que passam para uma criança que poderia muito bem não frequentar, mas sim aprender línguas, aprender a tocar, aprender também a dançar, aprender aquele respeito sobre o mais velho? O que o senhor acha se aquela pessoa que fala isso, que é satânico, que não presta, que quebra mesmo qualquer defama a religião? O que o senhor acha sobre isso? Fala sério pra mim. Eu acho que tudo tá ligado, né? A questão da... Tá vendo? Tá saindo. Da desinformação, né? Da ignorância que tá aí presente, né, em várias pessoas e que não se propõem, né? E que não querem se propor a conhecer os lugares, as pessoas e ver o que cada uma tem para te dar, né? Então, aqui, o espaço do terreiro, eu venho para cá, né, sou bem recebido pelo ambiente, por todo mundo, e eu entro aqui, aí eu vejo ali as plantas, né, algumas couros, fitas, tecidos, então tudo é informação, tudo tem um significado, né, e que se você for buscar, você vai aprender, você vai entender um pouco mais daquilo.
Então, tudo está ligado a esse provocador que vem para dizer, ah, vamos lá, não é assim como tu pensa, é de outra forma, entendeu? Uma pessoa que é mente fraca, ela aceita que ele... Porque tudo está ligado também, né, a um crime que está acontecendo muito no Brasil hoje, né, que é um crime ideológico, que é a questão das lavagens cerebrais que são feitas diariamente, né, em várias igrejas por pessoas realmente, na minha cabeça, de má fé, né, já que são muito inteligentes, algumas delas, e conseguem ter a capacidade de compreender tudo isso. Não compreende porque não faz parte da do seu jogo político e financeiro, enfim. Então, tudo está relacionado também a isso, né, essas pessoas. E aí, hoje eu vivo no Marajó, né, daí que lá nós temos uma presença forte do tambor de mina, né, em sequência de pagelança. Então, são vários pajés, vários terreiros. Então, também, de alguma forma, existe um preconceito lá contra esses pajés, essas pessoas. Elas sofrem represálias de alguma forma. E aí, eu converso com meus alunos sobre isso, né, sobre esse espaço, quem frequenta esse espaço, para que ele serve, qual é a história desse espaço. Eu mostrei para eles o filme do tambor de mina na Amazônia, né, dos turcos. Aí eles começaram a se reconhecer em algumas coisas, a ter memórias a partir daquilo, né, de já terem ido em terreiros quando é criança e hoje são evangélicos, enfim, várias histórias, né? E aí tudo está ligado a você organizar e conversar sobre isso, né, para que não haja esses discursos ofensivos, discriminatórios. Professor Rodrigo, na forma do seu conhecimento, fala sério para mim, o que é cultura para você? Tão amplo, né? Cultura, eu posso dizer que é tudo aquilo que é feito pelo homem, né? É tão amplo. Né? Cultura é tudo aquilo que é feito pelo homem. E eu acho que faz parte do seu universo, né? Do seu contexto, da sua geografia. Por exemplo, né? O Edney, ele é paraense, né? Amazônida. Mas ele, cara, ele é marajoara. Marajoara o Marajó é um outro mundo aqui do nosso lado. É um outro mundo do nosso lado. Mas ele tem as peculiaridades dele, né? Assim como, por exemplo, eu faço parte do movimento do carimbó aqui na Batuqueiro também. E a gente se encontra, né? Agora, recentemente, o carimbó foi efetivamente, né? Isso, aceitado como patrimônio histórico, né, e cultural. E a gente se encontrou lá, tinha o pessoal praieiro, né, o pessoal lá do carimbó praieiro, o pessoal do carimbó rural, tinha nós do carimbó de Coraci, a gente do carimbó de Coraci, que é aqui criado na cidade, nesse meio termo, criado aqui na cidade, brincava, ia ali tomava banho de rio, ia para o interior, criado dentro desse universo aqui, né, cada um com a sua peculiaridade ali, né. Assim como, imagina, a cultura na China, em outros lugares aqui em Belo Horizonte, né? Então acho que o que determina muito a cultura, né, é a geografia, né, do lugar onde se vive e tudo. E aí, para tocar num assunto, por exemplo, de diversidade, né, que nós estávamos falando agora, eu acho isso é um crime, né? Um professor que está ali, né, exatamente para fazer com que o aluno encare a diversidade, né, de uma coisa, né, normal. Não, o que ele faz sabe, acabar com a autoestima, porque se aquele aluno tiver, né, parentes que fazem parte da religião, ou se ele mesmo faz parte da religião, como é que ele não vai ficar, né, cara? Agora tu imagina. Então, por exemplo, aqueles catequizadores da Amazônia que vinham para cá antigamente, catequizavam índios, diziam que quando o índio era catequizado ele não servia para mais nada, ele não era mais índio, né, porque ele já deixava toda a cultura dele, né, de fazer o que ele fazia, né? Então a gente tem que educar para o respeito, sabe, da diversidade. E é claro que o diferente às vezes nos causa medo, pode causar, né? Mas a gente tem que tirar essa cultura feita na base do medo, que o nosso povo é criado na base do medo, né?
Isso é ralado, né? Um povo colonizado. E a gente tem que aprender, sabe, aqui, onde estão nossas raízes, quem são nossos verdadeiros heróis, sabe? Porque como foi que a religião católica veio parar aqui? Veio parar no barco dos europeus, dos colonizadores, né? E vocês sabem muito bem como é que terminou essa história, né? Então nós que somos nascidos aqui na Amazônia, sabe, descendente de povos tradicionais da Amazônia, descendente de cabanos, sabe? Como é que a gente vai pensar, né, nossa identidade? E, professor, fala sério pra mim, senhor, em termos de cultura e tal, é difícil uma pessoa ou outra aceitar uma cultura diferente, uma pessoa que, como o senhor conhece lá a parte ribeirinha, as crianças que não tem a parte de, assim, na parte da cidade, a parte da tecnologia, não conhece a tecnologia e quando vê como se fosse uma forma de outro mundo. E o que o senhor acha sobre isso, essa forma de as pessoas da cidade não querer levar a tecnologia para lá, não querer levar, vou dizer, um celular, um computador, para que as crianças de lá tenham a educação e o conhecimento mais apropriado para se formar uma pessoa de sucesso? O que o senhor acha sobre isso? Das pessoas não levar a tecnologia para as pessoas ribeirinhas? Bem, Essa, a pergunta. essa comunicação é o problema. Essa comunicação que eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Comunicação. Eu acho que. Alô? Tem que segurar aí. Alô? Não é ir, é lá. Eu acho que quanto menos aparelhos tecnológicos, menos coisa desse tipo tiver, né, eu acho que é melhor. Então, eu não sei como é essa história de, tipo assim, são milhares de pessoas que moram aqui, milhares de pessoas que moram lá, entendeu? Então esse trânsito, mesmo que a gente não queira, ele acontece porque não é uma bolha, né? A gente não tá numa bolha, então não tem duas bolhas. Então, nos barcos vão esses instrumentos, entendeu? Computadores, TVs de plasma, tablets, celulares, isso tá lá, entendeu? Em vários lugares, na beira do rio, no meio dos campos. Então, é uma realidade muito forte a questão da tecnologia, de minimamente, né? Tipo, um celular que bate foto e filma, já é muita coisa na cabeça dessa pessoa, entendeu? Pra deixar ligada àquele aparelho que ela tem agora e que ela não tinha antes, né? Então, o tempo que ela ia gastar em outras coisas, ela tá no celular, fazendo coisas, entendeu? Então, eu acho que quanto menos tiverem essas coisas, melhor. Eu moro numa comunidade que não tem energia elétrica, então eles usam motor de luz e placas solares. Então, assim, televisão tem só a parte da noite, né? E aí é uma atração, eles gostam muito de ficar vendo televisão. Mas tu pensa que se tivesse energia elétrica, eles vão ficar o dia inteiro vendo televisão, entendeu? E pensando que consumir é uma coisa boa. E aí eles trazem várias coisas daqui, né? De lixo, depois vai virar lixo, né? Como é que tu vai Eles não têm a consciência desse lixo, entendeu? Então é complicado a questão da televisão e desses aparelhos. Eu acho que quanto menos tiver isso, melhor. Mas não que eles não tenham, como eu tô te falando. Muita gente já tem. Então aí tu tá excluindo a civilização. Eu quero dar uma palavrinha sobre isso, porque é um assunto também assim, né, muito importante, principalmente para a juventude de terreiro. Né? O acesso à tecnologia ele vem também com o acesso à informação. Né? Agora, que tipo de informação? Né? Porque o celular, por exemplo, o cara prefere ficar mexendo no celular do que escutar uma história do mais velho, onde ele pode aprender tanto quanto. Né? Sobre, por exemplo, a juventude de terreiro, muita gente hoje prefere pesquisar na internet, nesses meios tecnológicos, do que vivenciar dentro do terreiro com a sua família, sabe? As pessoas pensam que o candomblé, não, eu vou pesquisar na internet, tal cantiga. Gente, não sabe o preço que é você aprender uma cantiga do mais velho, sabe? Aquilo fica de tal forma que você pode até não aprender naquele momento. Como meu pai hoje às vezes me ensina uma cantiga, bora fuga gigante, isso aí, sabe? Na hora eu não me lembro, quando eu tô lá em casa, já tomei uma escroteada, quando eu tô lá em casa eu lembro a música todinha.
Então, assim como, sabe, outras coisas que a gente aprende na relação com o próximo. Né? Então, esse acesso à tecnologia é uma faca de dois gumes, todo mundo tem que ter. Mas, por exemplo, hoje em dia eu estou dando aula e eu vejo a maioria dos alunos hoje ali no celular, é uma coisa que é difícil de controlar até. Né? Como, por exemplo, lá no Marajó, eu trabalhei 3 anos em Abaeté, eu acredito que a dificuldade não é nem a televisão ligada à noite, mas o que passa na televisão à noite, né, para aquelas comunidades ali, né? Só botar pra cá. É sobre isso que eu tava falando, né? Sobre o que passa na televisão. Então, se só à noite já é prejudicial, não que seja prejudicial, mas acho que já é uma outra forma de você relacionar aquela pessoa com a natureza, entendeu? Mas se fosse o dia inteiro de televisão, isso é bem pior. Porque essa programação, a gente pensa que é uma coisa natural, mas não, aquilo oprime. Porque tem padrões de beleza, tem formas de ser ali, que é passado como uma coisa, aquilo não é o certo, né? Aquilo ali que aquele que é o objetivo de vocês, saírem de lá, da beira do rio e para a cidade, sabe? Trabalhar, ganhar dinheiro, pintar o cabelo, alisar, ser branca, alta, magérrima, que é o padrão de beleza que é colocado pela televisão, né, gente? E aí, falando de Amazônia, meu amigo, onde, sabe, nós temos a mulher, né, é bem diferente, né, desse padrão, né, uma outra beleza, né, e são várias belezas no Brasil todo, né? E a TV não contempla isso. Então aquilo é violento, cara. Quando um ribeirinho lá do Maré Velha liga a TV, pô, tá passando aquelas novelas, mano, e o conteúdo das novelas hoje, vou te falar, é um crime, né? Mas então é isso, as tecnologias estão sendo usadas para dominação, né? A falta de informação, ela é dominação, assim como hoje nós temos tecnologias pra caramba, mas e a nossa juventude hoje? É crítica? Não. A maioria está saindo das escolas analfabetos funcionais, assim, né, cara? Identificam a palavra, a letra, mas não interpretam, não têm um pensamento crítico sobre isso, né? Eu acho interessante sua opinião, porque, na verdade, as crianças hoje daqui da cidade, né, não sabem mais o que é ser criança. Porque passa o tempo todo na tecnologia, computador, celular e conversando. E uma pessoa ribeirinha brinca se esconde, pira alta, corre pra lá, sobe na árvore. Então, viver a juventude, tá ali, tá brincando, toma banho de garapé, no mar, nada. Então, sabe o que é ser criança, de que na cidade a gente tá perdendo. E entre o assunto, entrando na parte da filosofia, professor Rodrigo, você acha que o candomblé seria um mito? O candomblé é muito presente, né, e latente principalmente na Amazônia, né, na Amazônia, no Brasil inteiro. Né? Ele é baseado em mitos, né, cara? Tem a mitologia africana que sabe, é mágica, tão bonita quanto a mitologia grega e sabe, isso não é difundido nas escolas, por exemplo, né? Os mitos africanos são metáfora da vida fantástica, cara, sabe? Deveriam ser trabalhados nas escolas, né? E é o que forma, né, a nossa maneira de reverenciar. A nossa religiosidade é baseada nos mitos africanos, né? No mito dos orixás. Bom, gente, tá chovendo? Vamos passar correndo? Pra cá, né? Vai, fala isso aí. Então, obrigado, professor Rodrigo, professor Enter. Até o próximo programa e o Fala Sério estará no ar e de volta. Acabou com a chuva. Fala o final rapidinho que vai dar. Então, obrigado, professor Rodrigo, professor Etney. E o programa Fala Sério estará de volta quando você vir nos esperar. Bora levantar. Desenvolvidos. Aspas desenvolvidos. Vocês mesmos vocês estão criados dentro de hábitos consumistas que não são nossos, são norte-americanos. Na tua escola, a cantina não é a dona Maria tacacazeira que vai ali fazer um tacacá, um cuscuz, uma tapioca, tarará, nosso hábito alimentar. Não. Tu chega na cantina, é cheeseburger, hambúrguer, Esquilho, refrigerante, suco,
enrolado de frango e... Então, nós estamos sempre Super espelhados gostoso, no que a gente outro. super come. No outro. E isso cria em ti também essa, digamos assim, esse desejo não de ser o que tu és, mas de querer parecer aquele outro que tu não és. De uma grande palestra ali no setor que era do professor Júlio, em seu sobrenome, ele formatou um livro, ele escreveu um livro. Mais tarde. Escreveu um livro dizendo sobre a escravidão no Brasil e seria a palestra lá no setor e eu simplesmente perdi por conta da aula. Hoje, né? Ser hoje. Hoje, a partir do meio-dia. Então, eu só toco no assunto quando eu começo a falar sobre isso, né? O que foi que vieram com os africanos pra cá? O que vou vieram? botar, mamãe. Porque se você for ver, mano, o que dá vontade de gritar? Mano, Tá, sabe? pode pegar, A mãe. religião católica, cristã, é a religião do colonizador. Então ela veio pra quê? Se não pra oprimir, pra deixar o povo manso, mano. Né? A igreja católica respaldou a escravidão, né, dos negros. Né? Então ela tá por trás de todo esse processo. E se você for ver também essa questão de identificação, por exemplo, eu fui católico uma parte da minha vida, até os 15 anos, né, mas era sempre na barganha, assim, mãe, se eu for pra missa eu posso subir pra tal lugar depois? Mãe, se eu for... Então, sabe, aí fui... ajudei lá na igreja, comia hóstia com manteiga e tudo aquela... Mas nunca me identificava assim, porra, mano, ficava ali ouvindo aquele sermão do padre, achava uma hipocrisia do cacete, O sabe? padre era pedófilo? O padre era pedófilo? Não era pedófilo. Mas o papai conta uma história que a primeira vez que ele ficou descrente da igreja católica foi quando ele era coroinha, aí ele carregando a Bíblia do padre, ele abriu, tinha uma foto, aquele calendário com uma mulher pelada lá. Aí parou de ser católico, mano. Foi a coroinha que colocou. Deve ter sido. Eu sei que se ele só voltou a ser católico a mamãe pentelhou, mano. Quando né, eu vi que aquilo era o culto aos ancestrais, né? Que através do Ifá, né, que é um oráculo, né, matemático inclusive, né, você sabe qual é a semente mais profunda, né, a sua genealogia mais profunda, né? No caso a minha é Cavunga. E Não, posso ficar. foi uma Tá. Então, o candomblé pra mim, ele é isso, né? Ele é isso, esse culto aos ancestrais, está relacionado, por exemplo, com a identidade brasileira. E depois que eu fui tomar conhecimento das coisas que eram feitas dentro do candomblé, que pra mim, eu olhei, tudo que é feito no candomblé, folha, sangue, terra, isso aqui é uma alquimia, né, cara? Os 4 ingredientes. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. E aí, pra mim... Tudo bom? Eu estava esperando ali um rapaz, Leandro, ele? É, Leandro? Arthur, Ai, quando tira ele sua bolsa sai, daí, olha pra ver se... Opa, tem que melhor pegar a bancadeira, né? Deixa eu ver. Eu acho que nós, aqui no estado, foi que levantamos toda essa bandeira da cultura, né? Eu atuo no Comitê Nacional da Diversidade Religiosa e também sou do colegiado de Culturas Afro Nacional. Também agora fui eleita para o Conselho de Cultura na área de patrimônio, né? Sou mulher. Sou lavadeira, cozinheira, macumbeira, sou mulher, né? E assim, Passista de escola de samba. também adoro carnaval, né? Adoro carnaval, adoro tudo que tem som. Isso me mexe muito, o som dos atabaques, a música, né? Então sou eu. Assim, que era uma coisa errada, ter religião. Porque uma religião entre si, dividida, como candomblé, cristianismo, evangélico, é como se fosse, eu acho que a palavra religião é errada porque joga uma pessoa contra a outra. Aí o professor falou assim, que se ele fosse macumbeiro e o rapaz evangélico, a mãe dele poderia falar, você não pode ter amizade com aquilo, você não pode falar com aquela pessoa. Então ele falou que, a Bíblia, ele falou assim, que lá diz que devemos ajudar ou amar o próximo, e por que a gente não pode ajudar o próximo de uma outra cultura, de uma outra etnia? Entendeu? Então é a pergunta que poderia entrar sobre o professor. Ele conversou e foi falando, e ele achou assim que o ponto
que numa parte de religião joga uma pessoa contra a outra. Porque eu não posso ter uma amizade com um rapaz evangélico, porque eu não posso ir num terreiro porque a minha religião não deixa. Então quer dizer que ele não acredita nem mais na coexistência da diferença, Isso. né? Ele não leva nem isso. Porque ele acha que uma joga contra a outra e aí, pô, olha só o tipo de formadores de opinião que nós temos, por exemplo, dentro da sala de aula. Né? Um cara que vai dizer que não, todo mundo tem que ser igual, pô, é isso que o capitalismo quer mesmo, através do consumo tornar todos iguais, né? Então, aí o cara ainda reforça uma ideia dessa, né? De não diversidade. Como é que você vai falar, por exemplo, nós, né, que nossa religião é nossa cultura, por exemplo, né, é nossa convivência em família, né, que é uma coisa tão natural, né, tudo que a gente faz aqui é para estar celebrando juntos, né, reverenciando nossos antepassados. O cristão tem a maneira de ser dele, a cultura dele, né, assim como o evangélico, e a gente tem que lutar para formar cidadãos que acreditem nessa coexistência, sabe? Da diferença, do respeito, da solidariedade. E aí eu entro nessa questão da relação da educação pública e privada, que é o seguinte, tanto na escola pública quanto na privada não há mais educação. O que é educação, gente? Educação é você saber receber uma pessoa, ser solidário, respeitar os mais velhos, né? Ser humano. É isso que é educação, e não se ensina isso na escola. Na escola pública está sucateado, o professor já vai dar o conteúdo que tem que dar lá mesmo, sabe, a torta e direita, né, num ambiente, né, escroto, vamos dizer. Na escola privada, os professores são obrigados, não, ó, tem um conteúdo a se tratar, o moleque tem que passar no vestibular, é isso, sabe. Então os jovens estão saindo dessas duas instituições, né, para o mundo, sabe, sem humanidade, podemos dizer assim. Sem educação mesmo. Sem a educação de fato, que um ribeirinho lá do Marajó, tu chega na casa dele, ele te recebe, sabe, te serve um café. Aquilo é educação, cara, é isso que a gente precisa dentro das escolas. Na sala de aula, dentro ele falou assim, que não adianta ele dar a matéria dele e o professor pensar que o ensino médio, entre aspas, é uma sala de cursinho, que não é. O professor chega, dá bom dia e tá dando matéria. Bom dia, não conversa com o aluno, não ensina o aluno a formar a personalidade, dá valor, olha, você tem que ser assim. Não, dá a matéria, porque não é a química que vai ajudar a tua personalidade, vai te passar no vestibular, mas não vai fazer a tua personalidade, não vai te dar educação. Exatamente. Então ele acha que os professores estão querendo lucrar com os alunos, mas não passar uma boa educação, quer dar só o assunto que importa. Dentro da própria sala de aula, hoje em dia, a gente tem uma diversidade assim muito grande, cara, de alunos, sabe, homoafetivos, do candomblé, evangélicos, gente roqueiro, punk, anarquista, tem, sabe, várias... Como é que tu lida com isso? Com muito cuidado, né? Porque a gente vem de uma cultura, por exemplo, que é homofóbica, né? Que tá tirando sempre gracinha com os meninos que são diferentes, ou às vezes tem uma aparência mais feminina, ou então usa um outro estilo, né? E aí tem essa tiração de sarro, né? E o lance é, sabe, eu já falo abertamente sobre isso. Mano, olha, essa brincadeira não cabe aqui, sabe? Não cabe, acho que o respeito tem que ser, sabe, o mesmo para todo mundo aqui. Então eu não quero esse tipo de brincadeira aqui dentro da sala de aula, né? Porque olha, senta aí, quero 2 a 2 aí para fazer um trabalho. Professor, não sei o que, cara? Vocês vão o quê? Vão tornar o quê? Monstros de estar trabalhando um com o outro, vão se tornar menos homens. Fala, eu tenho amigos gays, eu tenho amigos homossexuais que são muito mais machos do que muito cara bombadão aí que sai aí, sabe, colocando sua testosterona pra fora. Então eu lido diretamente assim com o aluno com essas questões, assim, macumba também. Quando cai no assunto, pai, como é? O que está acontecendo aí? Não, professor, porque a fulana aqui tem a mãe macumbeira, não sei o que. Sim, qual é o problema, cara, sabe? Vocês têm que aprender que cada um... Agora, a pressão evangélica é muito forte, né? A maioria dos moleques... Já cheguei de eu estar falando, ao ponto de eu estar falando sobre religiosidade e as crianças, sabe? Não, é coisa do demônio, sabe? Então tem que ter uma programação. Seu o quê? Te identifico? Se eu me identifico com o quê? Na sala de aula, tu diz que tu és tata Chicaramunganga? Bom, quando é com as crianças eu falo, não, olha, eu sou afro-religioso, né, cresci nesse universo e não cultuamos o demônio, porque o demônio não existe pra gente, né, a gente acredita que o bem e o mal estão dentro da pessoa, né. Isso muda a relação com os estudantes?
Creio que sim, cara. Creio que sim. Eu acredito que a semente, ela é jogada, assim, né? Ela vai ser plantada aqui. Eu estou perguntando o seguinte. Tu já sofreste algum tipo de represália por te identificar? Pai que reclama. Ainda não, porque... Ou algum colega de trabalho que descobriu que tu era macumbeiro e começou a te tratar diferente. Difícil, eles me veem como exótico, porque além de eu ser branco, né, eu sou palhaço e tudo, sempre eu trabalhando com evento e tal. Ele é macumbeiro. Uma diretora que uma vez veio falar comigo toda receosa porque eu faltei, e aí eu mandei dizer que eu estava em preceito religioso, eu estava num trabalho religioso e tudo. Aí ela, professor, porque eu sei que a sua religião, não sei o quê. Então... Não dá pra me enxergar, é o anjo. Então pra mim dá cômodo, como por exemplo, quando eu vou arriar a oferenda para Exu na encruzilhada, que eu vou com meus irmãos pretos de casa, eu que desço, que vou na esquina, arrio lá, acendo a vela, falo com ele. Por quê? Porque os evangélicos me veem, mas eles não vêm pra cima, ei macumbeiro, deixa isso aí, não vem, sabe? Eu levanto logo a cabeça, olho de longe, falo, sabe? Também vou gritar daqui. Timida, né? Agora quando é um irmão meu preto, eles vêm em cima. Ei, cara, tu vai deixar isso aí? Como é que tu vai deixar isso aí? Então, a relação de trabalho, às vezes eu nunca tive problema dessa forma, assim. Eu já te contei do dia que eu fui assinar meu contrato de professor de educação exclusiva com a Universidade Federal do Amapá. Que a diretora de ensino da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da universidade diga, olhe, não diga que o senhor é macumbeiro, não diga que o senhor é pai de santo. Agride os estudantes. Professora, me faz um favor, a senhora está vendo ali na sua estante, aquilo, bem ali, aquilo é meu currículo, baixa aqui, olha aqui, página tal, tá aí, declaração da minha mãe de santo de que eu sou feito, vira a página. Como era aquela certidão que a FEUCABEP dava pra gente? Guia de recolhimento da Federação Espírita Umbandista e dos Cultos Afro-Brasileiros, vira a página. Ata de fundação, ata de eleição do Instituto das Tradições da Cultura Afro-Brasileira. O macumbeiro passando no concurso, o macumbeiro vai dar aula. E agredido aqui estou sendo eu! Isso lá nos idos de 96. Mas faz. Então, as minhas relações é muito assim na escola. O pessoal vem, aí vem minha mão cheia de calo. O que tu tava fazendo? Eu tava tocando tambor onde? Na macumba, no carimbó, não sei o que. Na macumba. O que era, professor? Festa de Exu. Meu Deus, professor, o senhor tava tocando pro demônio, não sei o que. Eu falei, não é demônio não, me deixa ser besta, tá doida? Não é demônio. E é escola pública ou particular? Escola pública. Escola pública. Que é pior que os particulares nesse sentido. Às vezes, acho que as municipais, até que as escolas estaduais, assim, não... Não, é porque o universo, quanto mais pobre e de periferia, mais radicalidade nesse fundamentalismo cristão a gente vai encontrar. Mas se tu chega ali no centro daquela praça da Terra Firme, frente à igreja São Judas Tadeu, que ele tem que se arrumar aí, Daniel. Tem uma igreja universal aqui. Tu te vira pra cá, Confeitaria Monte Sinai. Tu te vira pra ali, Armarinho Salmo 21. Tu te vira pra lá...